Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Lúcia, idade 36 anos, profissão professora. Há um ano antes de tudo isso acontecer, aconteceu o pior momento da minha vida. Eu perdi o meu primeiro filho. Eu ainda não era casada, nós éramos noivos, estava tudo certo para a gente casar, tudo pago, tudo organizado, convites já entregues. E eu não sabia que eu tinha endometriose e foi desse jeito que eu descobri, porque na verdade eu não consegui segurar o bebê. Foi um dos momentos mais frustrantes da minha vida. E para completar, o meu noivo também não conseguiu segurar tudo que tinha transformado entre a gente depois de eu perder o bebê. Ele não me olhava mais como antes, ele não se sentia bem mais comigo na hora de fazer amor, ele não queria mais casar e aos poucos ele foi me contando, me mostrando tudo isso, me levando para o fundo do poço, para uma depressão muito forte que eu só consegui reequilibrar um pouco com terapia, com psicólogas. O meu sonho sempre foi ter um time de futebol, só que a minha idade já estava avançada, eu já estava um pouco no limite para se pensar em ter um bebê. E quanto mais para se pensar em começar tudo do zero de novo. O meu noivo ainda deixou bem claro que não foi só perder o neném que tinha feito ele mudar de ideia, mas porque ele tinha conhecido uma mulher no trabalho dele e ele tinha se apaixonado. Ele não podia mentir para mim sobre isso e nem poderia ficar mais comigo. Aí vocês imaginem, né, como é que ficou a minha cabeça de se desconectar de um cara que eu tava há mais de 4 anos juntos. E pensar que eu tinha o sonho de ter um neném, que eu tinha que correr e me recuperar e me curar se eu quisesse conhecer outro cara, conversar, confiar, passar por todas as fases para depois ter um bebê na idade que eu tinha. Isso me trazia uma grande ansiedade, uma grande perturbação, que eu ficava muito perdida e muito desequilibrada com tudo e que eu levei um tempo muito grande para conseguir ficar bem. Todo mundo falava que eu estava no tempo limite para conseguir ser mãe. E eu concordava com isso, mesmo a psicóloga tentando me trazer outros direcionamentos, falando que não era bem assim, falando de adoção, nada entrava na minha cabeça que não fosse a parte negativa, que foi o que eu me conectei assim que eu perdi o meu bebê. Para me ajudar com essa recuperação, depois de uns meses, eu comecei a escrever um blog, era um diário, e lá eu desabafava mesmo sobre tudo. Como aquilo foi me fazendo bem, eu fui pegando força, fui transmutando um monte de coisa a ponto de fazer um vídeo, desabafando mesmo sobre tudo e postar na minha rede social para aquelas moças que também respondiam ali tudo que eu escrevia, acompanhar comigo. Eu me sentia ali fortalecida, achei um lugar que eu podia me abrir. Por incrível que pareça, não aparecia muita gente julgando, porque eu não era popular, nem viralizava. Era só uma panelinha mesmo ali de troca, sabe? Foi nesse vídeo que o Said curtiu e comentou e me deu oi. Said, idade 27 anos, profissão agricultor. Me deu oi por mensagem privada. Eu não me atentei a ficar olhando, sabe, se ele era do Brasil, se ele era árabe, da onde que ele era, o que ele fazia. Eu não cliquei no perfil dele pra ver nada. Eu simplesmente respondi o oi, respondi algumas coisas e continuei seguindo a minha vida. E o melhor, ele mandou mensagem em português, ele sabia falar português. E eu demorei para perceber que não era um português correto, que tinha alguma coisa estranha ali, né? Comecei a entender quando eu fui entrar no assunto do filho e tal, que a gente começou a conversar sobre coisas profundas
E ele não ia conseguir falar tudo aquilo em português. E aí ele falou, eu posso explicar em inglês, né, que eu sei mais? E eu falei, mas esse cara então não é brasileiro. Eu respondia no automático, sabe? Eu tava ali mesmo querendo a troca, de conversar com as pessoas. Nem no nome eu prestei atenção. E aí ele se abriu, né? Que ele tinha muito desejo de ter uma família, de ter muitos filhos e que ele não conseguia isso, né? Eu perguntei, ué, mas por quê, né? E ele foi se abrindo de que as mulheres que ele conhecia eram mulheres que tinham muito interesse na parte financeira, que ele não era um pé rapado, mas que ele tinha condições para ele ter uma vida normal e confortável. As mulheres que se aproximavam dele queriam que ele tivesse um poder aquisitivo maior. Ele via que não era por amor ou por sentimento. Eu falei, nossa, mas da onde que você é, né? Aí ele falou, Marrocos. Continuei conversando como amigo, como amiga dele, né? E eu tive algumas recaídas, assim, eu tinha sempre. E ele me ajudou muito com uma questão do Islã, que ele falava que você ficar triste é a mesma coisa que você ter falta de fé. E que não era legal ninguém te ver fragilizado. Então, que você devia se trabalhar para ter cada vez mais fé e confiança de que o melhor estava por vir. Que eu tinha que ficar sempre feliz, me mostrar forte. E a gente conversou muito, muito, muito a ponto de virar, assim, melhores amigos, de querer se conhecer mesmo. E eu já tava na minha cabeça, conversei com a minha psicóloga também, que seria bom eu viajar, assim, para vários lugares. Eu tinha um dinheirinho guardado, que era para começar as coisas do casamento, e depois a gente dividiu tudo também, a parte que a gente ia ainda investir em algumas coisas, enfim. E aí eu já tava na minha cabeça de viajar, né? Então nas férias eu fiz isso. E aí eu fui pro Marrocos conhecer o Said. E é um lugar assim maravilhoso, de comida muito boa, cultura rica. Ele fez questão de eu passar alguns dias na casa da família dele. Foi super bem acolhida. Apesar de eu não entender muito as coisas que eles falavam, né? Eles me contavam assim, né, o que ele traduzia, sempre me explicavam muitas coisas sobre o Islã. E eu senti um apoio nessa religião em vários momentos de dor que ele me explicava e falava textos. E eu não sei, me veio uma coisa muito forte, eu resolvi me converter ao Islã lá no Marrocos. Para quem não sabe, é uma cerimônia muito simples, né? Na verdade, é só você falar que você acredita em Alá, né? E aí tem toda a frase pronta lá, que não acredita em outro Deus, enfim. E aí eles fizeram toda uma cerimônia assim, sabe? Pra eu me converter, foi muito bonito. Eu não sei como aquilo me ajudava ainda assim nas dores que ainda estavam frescas, sabe? Sobre o meu filho, sobre o meu noivo. Era do meu noivo, não é que eu ainda gostava dele, né? Já tinha passado um tempo. Mas era aquela coisa de, sabe, se sentir jogada, de se sentir humilhada, julgada, excluída, não desejada. Eu fiquei um bom tempo lá e veio uma grande surpresa da parte do Said. No último dia, antes de eu ir embora do Marrocos, o Said me vendou, disse que tinha uma surpresa para mim e na frente de amigos e família ele me pediu em noivado. E eu fiquei boquiaberta porque a gente estava se tratando em todo momento da viagem como amigos. Não teve toque, não teve beijo, não teve relações, não teve troca de sentimentos, não teve conversa sobre se gostar, não teve troca de olhares, não teve nada. E ele falou assim, olha, bem desse jeito, em respeito ao seu noivo, em respeito ao seu filho, a tudo que você passou, que eu sei que ainda pode estar recente no seu coração. Mas eu segurei o máximo que eu podia para me declarar para você e falar que eu quero ter uma família com você, que eu posso ter paciência do tempo que você precisar para curar todas essas dores. Mas eu quero te pedir em casamento e a melhor forma de fazer isso, a mais respeitosa forma de fazer isso é com a minha família toda aqui. Meio que eu fiquei totalmente sem saída. E eu aceitei.
Eu voltei pro Brasil, eu não sabia como isso ia acontecer. O tratamento dele mudou muito comigo, então ele me ligava mais vezes. De manhã ele perguntava se eu tinha tomado café da manhã, se eu estava fazendo o meu tratamento de endometriose direitinho, sobre os exercícios. Ele só dormia depois que eu chegava em casa, né? Senão ele ficava acordado. Se eu saísse com alguma amiga, alguma coisa, ele ficava muito preocupado à noite. E aí ele virava mesmo até eu chegar, sabe? Ele ligava na hora das orações pra gente fazer junto, ou então mandava mensagem pra lembrar, porque eu tinha que fazer, né? Acho que 5 vezes por dia, várias vezes por dia. Sobre o casamento, a gente escolheu tudo pela internet. Enxoval, decoração. A mãe dele deixava eu escolher tudo, cores, como seria. Eu não pagava nada, eles que pagavam tudo, mas a última palavra de como que ia ser era minha. De tudo na casa, de tudo no casamento. Eles explicavam, lógico, dentro da cultura deles como queria ser. E aí, a cor, a roupa, eu que escolhia. A mesa, que cor que ia ser. E eu, na cara e na coragem, depois de tudo isso, pedi demissão, peguei as minhas malas, o meu dinheirinho e fui para o Marrocos casar e tentar uma nova vida. Os primeiros dias que eu cheguei lá antes de casar foram horríveis, porque eu tinha que seguir as regras da casa. Era tudo muito conectado à religião, era tudo muito diferente do que eu vivia no Brasil e tinha uma demagogia enorme, sabe? Até os meus passos eu tinha que dar de acordo com alguma coisa que tinha se falado no Alcorão. E aquilo, para entrar na minha cabeça, para mudar do que eu já vivia, foi muito difícil. Eu não podia ter contato com nenhum homem, nem que eu conhecia, nem que eu não conhecia. E o Said me apresentou uma irmã que eu não sabia que ele tinha. Era uma irmã mais velha e ela tinha problemas, tadinha. Ela não assimilava muitas coisas que ela falava, tinha várias questões mentais. Ela ficava às vezes muito na cama ou sentada. E aí ele pediu que assim que a gente casasse, ele queria levar a irmã dele junto. Então eu teria que abraçar de cuidar dela também, sabe? Eu não assimilei muito isso no começo, mas depois vi a pessoa doce que aquela mulher era. E a mãe dele disse que sempre estaria do lado também para apoiar no que precisasse. E eu acabei que aceitando que ela fizesse parte da nossa família. Ela era bem abobada, ele disse que ela ficou desse jeito porque um guarda-roupa caiu sem querer em cima dela quando ela tinha 14 anos. Eu tentava, né, algumas palavras com ela, que eu não sabia, né, o idioma todo, fluente. Mas ela parece que fazia força, assim, pra falar e ficava com falta de ar e às vezes saía alguma palavra, às vezes não. Parece que todo momento ela tava em pânico, assim, ela queria soltar um socorro, mas eu acho que era a força que ela tava tentando fazer pra falar, né? E aí tinha toda a questão de dar banho, de colocar fralda, de dar comida. Eu achei muito perturbadora, assim, a parte que ele falou que ele não poderia viver num lugar fora, longe da irmã, né? Ele não me contou nada disso. Mas eu também entendi. Quando eu cheguei lá, que eu casei, né, depois de tudo isso, da primeira adaptação, que eu casei, muita coisa mudou, né? Primeiro que eu achei que eu ia pra minha casa e ia ter paz. E não tive, porque aí a mãe dele, que deixou eu escolher tudo, direcionar tudo no casamento, queria escolher tudo e direcionar tudo na minha casa. E o pior é que ela queria, desde a parte, depois assim, casou, ela queria escolher as minhas lingeries. Na verdade, ela comprava e falava, é essa que você vai usar. Aí ia no meu guarda-roupa e via se eu tinha alguma coisa diferente daquilo e tirava. Muito interessada em que eu ficasse muito bonita e muito arrumada à noite pro filho dela. Isso também acontecia com a parte da cama, mesa e banho do quarto. E achei muito estranho também que depois que a gente casou, ela meio que ficou assim no corredor do quarto e tal. Tanto à noite, depois eu vi que percebi também que de madrugada e percebi também que de manhã, meio que ela queria saber se tinha acontecido. Ele não me traduziu muito bem com as palavras que ela estava falando, mas eu entendi assim poucas coisas, eu entendia que ela estava ali preocupada se a gente tinha se dado bem, se tinha truncado no outro mesmo, se tinha se concebido ali todo o rolê,
Nesse momento, ela até falou que a menina, né, a irmã, ficava com ela, que a gente podia curtir esse tempo de lua de mel mais tranquilos. E ela, assim, de manhã batia na porta, queria entrar com café da manhã, e aí queria fazer a comida de todo dia, queria que eu ficasse tranquila ali, que era como se eu fosse só um objeto de reprodução, sabe? Não, foca aí nas bimbadas com o meu filho. Ela não falava isso pra mim, mas tudo que ela fazia direcionava-se a isso. Até a selecionar dia por dia qual lingerie que eu ia usar, em cores diferentes, coisas que não eram assim de velhinha, não, eram coisas extravagantes. Como eu não entendia muito idioma, a gente começou a conversar ali com o Google Tradutor para entender algumas coisas. E aí ficou bem claro de que ela estava super preocupada de ter vários netinhos e que isso acontecesse logo. Eu comecei a estudar árabe, passei 4 meses estudando árabe, escutando esse cara na minha cabeça que não era para eu trabalhar, que ele não queria, que não precisava, mas eu tava tentando buscar formas de ter o meu dinheirinho, apesar de eu já ter aquela graninha ali guardada também. Nada, nesse tempo, depois de uns 4, 5 meses, ele começou a conversar de que se eu não achava que a gente estava fazendo pouco amor. Eu não estava medindo e nem contando isso. E aí ele começou a reclamar de que ele queria que a gente fizesse mais, que ele era louco por mim, que não podia parar, que não queria parar. Nos primeiros dias eu aceitei, mas depois aquilo foi ficando muito cansativo e ele começou a me forçar. Primeiro de um jeito que eu só ficava incomodada, depois que eu fui falando não, e ele continuava, e depois que eu tentei me afastar e ele começou a me segurar, e a partir daí ele começou a me forçar a ponto de eu acordar e ele tá dentro de mim sem eu saber nem o que tinha acontecido. E isso foi aumentando, cada vez ele forçava mais, mais e mais, a ponto de eu começar a chorar, ficar mal, a gritar. E ele perguntar se a minha mãe estava vindo ou não, e eu falando que estava vindo normal, e ele ficava bravo e desacreditado quando eu falava isso, quando eu tava com cólica, quando eu tava inchada, porque ele sabia que aí eu ia menstruar. E ele não queria isso, ele queria que eu falasse que estava atrasada e que eu estava grávida, só que isso nunca acontecia. No que ele começou a me pressionar, eu comecei a lembrar ele da endometriose. E ele começou a me lembrar que, na verdade, antes de casar, a gente foi no médico. E eu tinha feito um tratamento de anos, né? E eu tava totalmente saudável pra engravidar. Então não tinha mais ali, naquele momento, o problema da endometriose. A gente continuou tentando por mais 6 meses e nada. E já eram tentativas pressionadas, frustrantes, da qual eu não queria mais. Até me amarrar, ele me amarrou, sabe? Até ele fazer o... Porque eu já não conseguia, já tava machucada, já não tinha mais o que fazer. E ele queria que eu animasse ele lá pra no fim ele jogar dentro de mim. Eram coisas absurdas, sabe? Ah, porque tem que comer essa comida, porque tem que virar de ponta cabeça, porque não pode levantar depois de fazer. Umas lendas urbanas, umas coisas que ia me deixando assim cada vez mais louca. E eu tava segurando ali simplesmente pelo sentimento e pelo amor que cresceu de uma forma que nem eu imaginei. Eu não sei, eu tava dependente ali, eu não sei por quê, porque não tinha nada de bom desde depois que a gente casou. E aí a pressão começou a ser não só ali minha e dele, mas também da família e da mãe. A mãe começou a chamar ele de inútil, falar que ele não era homem, falar que ele não sabia escolher a mulher para se ter uma família, que ele tinha escolhido errado, que agora ele ia ter que reverter isso, que ela estava ali esperando o resultado, que ela tinha criado ele e não era para isso, que todos os outros filhos estavam com família e não sei o quê. Quando a gente ia pra festa de casamento, alguma coisa assim, as pessoas da família ficavam olhando e bochichando e riam. E aquilo foi pegando ele num lugar que ele começou a descontar e ficar bravo em mim. E lógico que isso foi me batendo. Isso tudo que a mãe dele falava, ele traduziu de uma forma muito mais leve pra mim, como ele sempre fazia. Mas nesse tempo eu já estava mais entendendo o idioma. Então não adiantava ele mentir tanto pra mim. Ele começou a falar que a culpa era toda minha, que eu era seca, que eu não funcionava. E aí ele me batia.
E aí depois ele voltava ao normal e pedia desculpa e queria fazer amor e falava que a gente ia fazer nosso filho, que Deus estava programando pro tempo certo, que ia dar tudo certo. E aí no outro dia ele ia pra cima de mim de novo, brigando. E isso virou um ciclo sem fim. Eu não tava aguentando mais porque isso somava com a questão que eu tinha que cuidar da irmã dele. E um dia ele brigou tanto comigo que ele saiu e me deixou lá sozinho com ela. E eu não sei, nesse dia ela estava muito mais afobada, muito mais agitada do que nos outros dias. Parecia mesmo que ela queria falar alguma coisa comigo e eu não estava tentando entender. E foi aí que ela soltou a palavra Said, meu marido. Quando ela falou isso, que eu pedi para ela repetir com poucas palavras que eu sabia, né, do idioma, ela não repetia, não saía mais, começou a sair lágrima do olho dela, ela começou a chorar muito. E aí eu peguei um papel e tentei ajudar que ela escrevesse, para ela me mostrasse o que ela estava querendo falar. Eu acho que ela estava com isso engasgada. Ela estava com isso engasgada desde o momento que ela me viu. E ela começou a escrever que, na verdade, ela era a esposa do Said. E que ele que deixou ela daquele jeito. Eu tava tão perturbada que eu não sei para onde que foi o meu desequilíbrio. Eu não tinha ação, eu não tinha fala. E eu fui juntando tudo aquilo para querer sair dali e nunca mais voltar. E eu tinha o meu dinheiro guardado, eu podia fazer isso. Eu fui pegando mala sem pensar e fui para abrir a porta estava trancada e nisso o Said já apareceu perguntando o que estava acontecendo. Eu tentei respirar e falar que eu não queria mais, que eu não engravidava, que eu estava vivendo um terror ali, que era melhor que a gente se separasse. E ele veio para cima de mim e eu soltei sem pensar sobre quem era mesmo aquela irmã dele, e olhando forte nos olhos dele, que ele não podia mentir para mim. E no meio dessa briga, no que ele me batia e no que a gente se confrontava cada vez mais, ele falou que era a mulher dele, sim, e que ela era uma ordinária igual a mim, que não servia para nada, porque ela também não podia ter filho. E que depois desse acidente, aí sim que ela ficou totalmente inútil e que ela devia a vida dela para ele, porque ele cuidava dela sem nada em troca. Nenhum filho ela deu para ele. E nisso eu queria sair, eu comecei a ir para cima dele, tentar abrir a porta, ele me puxava pelas pernas e ele começou a vir para cima de mim mais forte, até pegar um pedaço de ferro. E no que ele tacou em mim, com tanta força e com tanta raiva, falando que eu não ia para lugar nenhum e que ele ia resolver toda essa situação, que eu não ia sair, que eu não ia fugir, que ele ia fazer qualquer coisa para que eu ficasse ali até a morte, porque eu era a esposa dele. Ele bateu o ferro na minha perna e e ele acabou quebrando a minha perna. E o pior não foi isso, o pior foi ter que ir no médico e olhar para a família dele, que já sabia que tinha acontecido isso com uma e que estava acontecendo igual comigo e que ele estava mentindo de que uma cômoda sem querer tinha caído na minha perna. E eu tive que engolir para me recuperar, porque eu não tinha como sair com aquela dor, eu não tinha como sair com a perna do jeito que estava. E enquanto eu estava engessada, ele não parou de tentar forçar a ter um filho comigo. E ele pedia desculpa em nome de Alá e voltava ao normal por uns dias. E eu não tinha o que fazer, a não ser perdoar, eu não tinha como sair dali. Ele não me deixava ter comunicação com ninguém. Quando eu melhorei minha perna, eu só pensava em fugir, em fugir. Eu não sabia como, tentava pensar num jeito de pegar o celular. E foi assim que eu passei um ano escutando as piores coisas, as piores humilhações, de que eu era muito velha, de que eu era nojenta.
E depois ele voltava ao normal e queria que eu participasse de todas as programações da família, como se a gente fosse um casal feliz. Às vezes ele fazia uma chamada de vídeo ou pedia para mandar áudio para minha família, mas eu não conseguia ter contato com ninguém para pedir socorro. E eu também não conseguia sair da casa porque ele sempre estava comigo, ou a mãe. Nesse tempo, para eu tentar me acalmar, eu pedi para a primeira esposa dele escrever todas as informações sobre o que ela lembrava, de nome da família, de nome dela. Porque se eu conseguisse sair dali, eu ia, com certeza, tentar tirar ela dali também. E pelo que eu entendi, a família era de um vilarejo muito distante, do qual ninguém mais tinha contato. Parece que a família não tinha condições financeiras. Até que um dia ele falou que o problema todo era ele ter casado com 2 mulheres que eram mais velhas que ele. E que ele ia começar a correr atrás de casar novamente com uma menina mais nova. E assim ele fez. Ele encontrou uma menina, uma mulher de 25 anos, a qual eu participei de todo o trâmite, eu assisti tudo. A parte que a família foi para conversar com ele, as negociações de dinheiro que ele falava que não tinha, que ele nunca me deu um dote, que ele nunca me agradou com nada. E ele fez um montante para entregar para essa menina, para a família da menina. O meu desespero é que eles não sabiam onde eles estavam enfiando a filha deles. Eu não tinha mais pensamento sobre nada que viesse dele. Eu só queria uma saída, um jeito de sair dali. E eu comecei a pensar pelo casamento. Talvez desse para eu fugir no casamento. Mas ele deixou bem claro que eu teria que estar lá, que eu teria que participar, que ele não ia me largar. E ele fez questão de não comprar nada pra mim, de eu ir com uma roupa velha, rasgada. Ele me humilhou muito, as coisas que ele falava, mostrava a foto da menina e falava, tá vendo? Ela sim vai me dar um filho. Ela sim é mulher de verdade. Coisas que começaram a me deixar cada vez sem rumo. Eu vou ser sincera pra vocês. Teve uma noite que eu pensei em pegar uma faca, em fazer alguma coisa, sabe? Acabar mesmo de alguma forma comigo. Eu sei que ele ficou tão encantado com essa menina. Talvez ele tenha feito de propósito, eu não sei. Mas ele me deixou com a esposa dele depois do casamento. E ele resolveu viajar para ter uma lua de mel. Ele largou a gente lá e disse que a mãe dele de vez em quando ia visitar. Eu queria muito pensar em tentar sair com a primeira esposa dele, mas ela era acamada, ela não tinha força. Eu não sei da onde saiu a minha coragem, eu não sei da onde saiu a minha lucidez, mas eu lembrei das pessoas que eu conheci lá, da primeira vez que eu fui viajar. E que desde a primeira viagem, como nessa também, nas minhas malas, eu tinha colocado alguns telefones, eu tinha anotado em uma agenda, porque eu tinha medo do celular pifar, parar, ou de acabar a bateria. Eu sempre tive medo de perder o contato total. Então, para eu ter mais segurança, eu tinha os telefones das pessoas que eu tinha anotado em uma agenda. E me deu de relapso. Eu lembrei disso. E eu só tinha que arrumar um jeito de conseguir falar com eles. Eu não sei de onde me saiu uma força, que eu resolvi partir para cima da única pessoa que teria um telefone que eu pudesse usar, que era a minha sogra. Então eu esperei o dia que ela chegou e primeiro eu pensei em pegar o telefone escondido, me trancar no banheiro, ligar e contar o que estava acontecendo. Até porque era um grupo de brasileiros. Então ia ser muito mais fácil de me ajudar. Eu não sei, com certeza foi Deus, porque isso tinha muita chance de dar merda. Eu não sei o que essa mulher podia fazer. Mas ela veio para deixar comida, para ficar um pouco, para ver o que estava acontecendo. E eu nem pensei assim que ela colocou o celular
Eu nem disfarcei, eu peguei, fui pro banheiro. Ela não percebeu. E eu liguei de dentro do banheiro. Quando ela percebeu, eu já tinha feito. E com certeza, pela graça de Deus, eles me atenderam no segundo toque. Eu saí daquele banheiro que ela podia fazer o que ela quisesse comigo, que eu tava pronta para enfrentar ela. E eu fui para cima dela assim, com celular e com tudo. Eu não sei de onde que saía essa força. E ela falando que ia ligar pro filho dela, eu entendia só algumas coisas, eu comecei a falar em português, eu falei que se liga, porque até ele voltar, os meus amigos já vão ter chegos, as pessoas que eu conhecia daí do Marrocos já vão ter chego, já vão ter resolvido. E eles, eu não sabia se eu confiava, se eles estavam confiando no que eu falava. Eu mandei foto do meu corpo de como tava. Eu fiz tudo o que eu podia e aí eu só rezava mentalmente para que eles acreditassem, mas também não tinha por que eles não acreditarem. E eles vieram até mim. Eles vieram até mim com essa mulher que começou a fazer um escarcéu. Mas eles não vieram sozinhos, eles vieram com autoridades. Eles ajudaram também a moça que eu não teria condição de tirar aquela moça de lá daquele jeito. E como eles já viviam ali, eles sabiam dos vilarejos, das coisas e tudo. Eu sei que eu dei-lhe um tapa e uns socos nessa minha sogra, que ela ficou pianinha. Com certeza com o filho dela eu não ia conseguir fazer o mesmo, porque ele era gigante. Mas nela, eu não pensei duas vezes. E não me arrependo. Porque foi o único jeito que eu consegui sair daquele lugar e ainda consegui ajudar aquela mulher, que também não queria ficar ali. Ela só não tinha força de se levantar sozinha para fazer isso e de falar com as pessoas. Depois de voltar para o Brasil, eu ainda tive contato com esse grupo que me ajudou, que eu não quero especificar aqui porque eles assumiram muitos riscos para me ajudar. Eles só me explicaram de que a primeira esposa conseguiu ter contato com a família, que até tinha condições, mas que parece que ele tinha se mudado, não estava no mesmo endereço, então não tinham mais como ele encontrar. Eles não encontravam mais a filha deles de jeito nenhum, depois de 1 ano de casado. E ela ficou muito bem com eles. A gente fez chamada de vídeo, ela me agradecendo. E o pior dessa história é que depois que ele casou com essa mocinha, a mocinha também não engravidou. Porque o problema não era em nenhuma das mulheres que ele casava, e sim nele. Ele é que não podia ter filho. Até onde você se enfiaria para conseguir ter uma família de verdade? Até onde nós mulheres somos julgadas a ponto de ninguém conseguir enxergar que talvez o erro esteja no outro? Até onde o valor de uma mulher é medido nos dias de hoje por ela poder ter um filho ou não? Eu não tô aqui para incitar a violência, mas eu gostei muito de como ela confrontou essa sogra. Ah, eu gostei. O celular hoje é um lugar onde todas as nossas informações de ajuda e segurança estão guardadas. Mas fica aí um alerta bem importante. Escreva em agendas, em papéis, coloque no bolso, na meia. Tenha sempre o contato de alguém do país que você está indo. Alguém que está disposto a te ajudar. Eu sei que é muito mais fácil quando a gente encontra pessoas para conversar, para trocar sobre nossas dores, para nos apoiar, e a internet é um lugar super aberto para isso. Mas que a gente possa tomar consciência que além do tratamento com uma psicóloga, é necessário a gente entender que mesmo conversando, mesmo se abrindo, a gente só vai conseguir curar e recuperar as nossas dores
por nós mesmos, porque somos nós que sentimos e somos nós que podemos transmutar. Dessa forma, talvez a gente não corra tanto risco de se conectar de uma forma tão vulnerável e aberta a ponto de chegar na situação que essa moça chegou. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.